A paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. E aqui quem está falando é Rayane Santana, ou mais conhecida como Ray Santana. E hoje iremos para mais uma videoaula, a videoaula de número 11, que tem por título Orgulho e Inveja. Texto do dia: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16, versículo 18. Síntese: uma vida simples, humilde e em paz é melhor do que uma vida de poder e prosperidade alimentada pelo orgulho e pela inveja. Muito interessante esse tema, orgulho e inveja. Iremos falar sobre os dois na aula de hoje e sobre a relação deles com o poder. Mas antes de adentrarmos nessa lição, vamos um pouquinho mais a fundo. Quando falamos de orgulho, o que significa orgulho? Qual a definição para orgulho? E quando falamos de inveja, o que significa inveja? Qual é a definição de inveja? E realizando algumas pesquisas, eu encontrei o significado de orgulho. Ele tem duas finalidades. Tem a finalidade boa e tem a finalidade ruim. A finalidade boa é quando uma pessoa ela se refere à dignidade ou sentimento positivo com o outro. Por exemplo, meu filho tirou nota 10 na escola. Eu tenho orgulho do meu filho. É um sentimento que eu tenho para com meu filho. É um sentimento positivo. E quando falamos da finalidade ruim do orgulho, é que a pessoa ela expressa o sentimento excessivo que ela tem de si mesma, e essa pessoa, pelo fato dela expressar esse sentimento excessivo, ela é uma pessoa orgulhosa. E uma pessoa orgulhosa, ela tem essas características. Ela mostra altivez, soberba, arrogância, vaidade. E ela pode ainda revelar desprezo para com outras pessoas. Então observe que essa palavra, orgulho, ela pode ter duas finalidades, a boa e a ruim. Mas na aula de hoje iremos falar sobre qual? Iremos falar sobre a finalidade ruim do orgulho. É quando uma pessoa ela mostra um sentimento excessivo por ela mesma. Ela é orgulhosa. E por incrível que pareça, lembra no texto bíblico que nós lemos? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Se uma pessoa orgulhosa, ela tem altivez e dentre outras características, também tem soberba. E o que nós podemos concluir com isso? Que uma pessoa orgulhosa, ela não somente corre o risco de ir para a ruína, pelo fato dela ser orgulhosa, como ela também corre o risco de cair, de ter uma queda e feia. Por quê? Porque uma pessoa orgulhosa tem como características a soberba e a altivez. E é isso que fala no texto do dia que nós lemos. Resumindo, uma pessoa orgulhosa, ela não somente irá entrar na ruína, mas ela também irá ter uma queda e feia. E desde já eu já deixo a pergunta. Iremos falar na lição de hoje sobre orgulho e inveja. Mas a pergunta, tem solução para tudo isso? Tem solução para o orgulho? Para a pessoa orgulhosa? Tem solução para a inveja? Para a pessoa invejosa? No discorrer da lição nós veremos a resposta para isso, ok? E agora que já falamos sobre orgulho, e você sabe que orgulho tem uma finalidade positiva e uma negativa, e na aula de hoje iremos usar a negativa, vamos então para o significado de inveja. O que seria inveja? Quando falamos de inveja, desejo de possuir um bem que pertence ao outro, ou o sentimento de inferioridade e desgosto diante da felicidade do outro. E na lição de hoje nós iremos tratar sobre esses dois temas, orgulho e inveja. E logo de começo vai uma pergunta para você. O que você prefere? Uma vida simples, humilde e em paz? Ou uma vida de poder, prosperidade alimentada pelo orgulho e inveja? E aí, você que escolhe. Na aula de hoje iremos falar sobre o poder destrutivo do orgulho e da inveja. Observe, poder. De novo, esta palavra. Lembra que na aula passada eu falei que nós iríamos ter 3 lições seguidas falando acerca do poder? Essa já é a segunda lição seguida falando acerca do poder. Porém, poder destrutivo.
Quando falamos de poder, é necessário ressaltar que poder ele também tem duas finalidades. Uns acreditam que poder é um bem a se preservar e outros acreditam que poder é um mal necessário. Na aula de hoje, o poder está ligado à parte ruim. Então, quando falamos de poder, estamos se referindo à parte ruim. Poder destrutivo da inveja e do orgulho, ok? E como bem ressaltado pelo comentarista na aula passada, tem uma frase que ele escreveu que fala assim: mal ou bem, depende quem o detém e o uso que irá fazer dele. O comentarista da revista está se referindo ao poder. O poder pode ser bom? Sim. Pode ser mal? Também pode. Mas depende de quem tem o poder nas mãos e o que a pessoa irá fazer com esse poder, ok? Tópico de número 1. O poder destrutivo do orgulho. Aqui no tópico de número 1, iremos falar somente sobre o orgulho, ok? Subtópico de número 1. A sabedoria é o antídoto contra o orgulho. Lembra que eu fiz aquela pergunta? Será que o orgulho ele tem cura, ele tem solução? Sim, e o antídoto é a sabedoria. Nesse subtópico de número 1, nós iremos ver algumas coisas. Algo que nós temos que destacar é que inteligência é diferente de sabedoria, ok? Não confunda esses dois. E por que é necessário distinguir esses dois? Porque, embora ambos pareçam as mesmas coisas, sabedoria vai muito mais além do que inteligência. Inteligência, você estuda hoje, estuda durante o tempo, beleza? Você com o tempo adquiriu ali um conhecimento sobre aquilo. Mas quando falamos de sabedoria, é algo muito mais profundo, a ser buscado com muito mais ímpeto. E demora um tempinho aí para conseguir. Mas o que nós temos a destacar é que a pessoa que ela possui a sabedoria, ela é sábia. E você ser sábio é aplicar o conhecimento de forma humilde e adequada. E o que tem a ver o orgulho com isso tudo? Para começar, uma pessoa que ela tem orgulho, ela é orgulhosa. E quem é orgulhosa não é sábia. A pessoa que é orgulhosa, ela não é sábia, porque ela é desprovida de lucidez e de bom senso. Lembra que uma das características que nós falamos da pessoa que é orgulhosa, essa pessoa que é orgulhosa, uma das características dela é a altivez. Ela é desprovida de bom senso. Ela não quer saber se passando por cima dessas pessoas irá machucar essas pessoas, irá ferir, puxar o tapete de alguém. Ela não quer saber. Ela só quer atingir o objetivo dela e pronto. Olha o perigo de ser orgulhoso. O perigo de ser dominado pelo orgulho. Nós vemos também que quem é orgulhoso também é inseguro. Por quê? A pessoa orgulhosa, ela busca o poder para se proteger da sua insegurança. Então, ela já é orgulhosa, ela vai atrás do poder. E tendo o poder nas mãos, é como se fosse algo para camuflar a insegurança que ela tem. Por trás daquele orgulho todo, ela é insegura. E olha que interessante que irá falar no finalzinho aqui do subtópico de número 1 na revista. No livro de Provérbios, o temor do Senhor é apontado como o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor é humilde e o seu trabalho é realizado para a glória de Deus e para o bem do próximo. Quem teme ao Senhor é humilde. O que nós podemos destacar disso tudo é que uma pessoa orgulhosa, além de ela ser desprovida de bom senso, ela não teme ao Senhor. E por que ela não teme ao Senhor? Dois fatos que comprovam que a pessoa que tem orgulho, que a pessoa orgulhosa não teme ao Senhor. Primeiro, o versículo que nós lemos aqui: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para você atingir a sabedoria, você tem que ter o temor. E o orgulhoso, ele não tem o temor. O orgulhoso é uma pessoa que ela não é sábia. Ela não busca a sabedoria. E pelo fato dela não buscar a sabedoria, ela não tem o que é necessário para temer ao Senhor. A segunda coisa que falta na pessoa orgulhosa e que comprova que ela não teme ao Senhor é a humildade. Vai falar aqui na revista que quem teme ao Senhor é humilde. E uma coisa que a pessoa orgulhosa não tem é humildade. Então, essas duas
coisas comprovam que uma pessoa orgulhosa não teme ao Senhor. Primeiro, ela não tem sabedoria, ela não busca a sabedoria. Por isso, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, se ela não tem sabedoria, como é que ela vai temer ao Senhor? E o segundo é a humildade. Uma pessoa orgulhosa, ela não é humilde, ela não age com humildade. Subtópico de número 2 irá falar assim: o orgulho precede a ruína. Aqui no subtópico de número 2, nós iremos ver que uma pessoa orgulhosa, ela é desprovida de sabedoria. Pelo fato dela ser desprovida de sabedoria, ela é uma pessoa que tem uma vida de prepotência e arrogância. E como se não bastasse isso, o que eu citei no subtópico anterior, uma pessoa orgulhosa, ela tem por característica a altivez. E o altivo, ele tem um defeito muito grande. Por quê? As pessoas altivas, elas usam as outras pessoas como objeto, para que o seu benefício, para que o seu alvo seja alcançado. E quando esse alvo é alcançado, quando esse foco, esse objetivo é alcançado, elas usam as pessoas para a manutenção do poder delas. Então, observe que a pessoa que é orgulhosa não é somente orgulhosa. Ela tem uma série de características ruins por detrás desse orgulho. A revista irá falar aqui, no final do subtópico de número 2, o livro de Provérbios recomenda uma vida simples e humilde, constituída por meio da integridade e da justiça. As pessoas que alcançam a excelência na vida são aquelas que conseguem extrair o melhor das coisas simples. Já os soberbos, que pensam em desfrutar o melhor da vida, terminam em uma existência sem paz. E fica a recomendação, não somente da revista, mas minha também: tenha uma vida simples, ok? Vamos agora para o subtópico de número 3, o qual tem por título: a sabedoria da palavra dá sentido à vida e produz bem-aventurança. Irá falar aqui logo no comecinho da revista que o acesso à educação na antiguidade era para poucos privilegiados. No entanto, na época da organização tribal, em que os clãs tinham prioridade, a sabedoria popular era algo compartilhado no ambiente familiar. Olha que legal, estamos falando aqui de sabedoria, porém sabedoria popular. Aquilo que os mais velhos da civilização, no caso, os clãs, eles tinham por experiência, já tinham passado, eles compartilhavam em suas famílias. Eles compartilhavam no ambiente familiar. E nesse subtópico irá falar também que a sabedoria era uma das 3 principais fontes da revelação divina. Era a sabedoria. E olha o que a revista irá falar no final desse subtópico. Que interessante. Quem busca a sabedoria viverá em segurança. Por isso, buscar o conhecimento no texto bíblico é importante, mas o maior aprendizado é a sabedoria de praticar a palavra. Jovem, aproveite todas as oportunidades para adquirir a verdadeira sabedoria e ser feliz. Traduzindo, meu amado, leia a Bíblia, medite na Bíblia, conheça este livro maravilhoso que você tem nas mãos. Mas conhecer é maravilhoso. Agora, quando você passar a praticar o que está escrito aqui, meu irmão, você não é só conhecedor da palavra, você já se torna uma pessoa sábia. Uma pessoa que tem sabedoria, pelo simples fato de praticar a palavra. Mas quando você somente conhece a palavra, você só tem o conhecimento. Agora, quando você coloca em prática, você já é considerado uma pessoa que tem sabedoria. Agora vamos para o tópico de número 2, o qual tem por título: o poder destrutivo da inveja. Já falamos no tópico de número 1 sobre o orgulho e agora iremos falar no tópico de número 2 sobre inveja. Subtópico de número 1: inveja, uma das paixões da natureza humana. Aqui na revista irá falar que a palavra inveja ela é dividida, formada por 2 étimos latinos: in e videre. In e videre. In quer dizer dentro de e videre, olhar. Traduzindo, o que é o significado disso? Inveja
indica um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. E o que nós iremos falar mais acerca da inveja nesse subtópico, que uma pessoa que ela tem inveja, não importa que ele não tenha algo, o outro também não pode ter. Então, por exemplo, eu quero uma caneta, mas se eu não posso ter uma caneta, maravilha. Agora, se o meu irmão conseguiu uma caneta, nossa, já era. Aí eu vou manifestar essa inveja, eu vou olhar com o meu olhar maléfico. E a inveja aqui nesse subtópico, ela é tida como uma paixão humana. Por quê? Porque ela interfere no julgamento do indivíduo. A inveja é também um sentimento terrível que faz parte da velha natureza e está presente no mundo desde os primeiros seres humanos. E a parte que eu quero ressaltar aqui é que, como bem colocado pelo comentarista da revista, inveja faz parte sim da velha natureza. E aí, você que está me assistindo, que é cristão, que é crente, vai para a igreja, me responda a seguinte pergunta: porventura, você faz parte da velha natureza? Sim ou não? Responda para você mesmo, é claro. Ok, após responder essa pergunta, você entendeu onde eu quero chegar? Vamos já adiantar. Você que é cristão, é crente, você não faz parte da velha natureza. O que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos ler, só para você entender onde eu quero chegar? Está falando assim, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se as coisas antigas já passaram, é sinal que a velha natureza também já passou. E se inveja é uma paixão da natureza humana, tudo bem, você virou nova criatura, mas você ainda é ser humano. Mas pelo fato de você ter nascido de novo, as coisas velhas passaram. Inclusive, se você antes era um ser que tinha inveja, tinha a natureza humana, isso já passou. Você aceitou a Jesus, você foi feita uma nova criatura, tudo novo na sua vida. E pelo fato de estar tudo novo, vida nova, criatura nova, natureza nova. Hashtag fica a dica: cristão, crente, não tem que ter inveja de nada. Ok? Alguma reclamação, algum comentário sobre isso, vai lá na Bíblia, 2 Coríntios 5,17. Associa uma coisa na outra e vocês vão ver que tem total sentido. Subtópico de número 2, Caim se entristece com a aprovação de Abel. Aqui no subtópico de número 2, iremos falar sobre uma passagem super conhecida, que é a passagem de Gênesis capítulo 4, o qual irá falar sobre o nascimento de Caim e toda aquela história que você já conhece, que Caim mata o seu irmão, ok? Temos aí todo o enredo da história, mas nós temos que destacar algo. Quando falamos desse texto de Gênesis 4, nós podemos aplicá-lo em 2 temas. O primeiro tema é coisas que um cristão deve fazer, e o segundo tema é coisas que um cristão não deve fazer. E o sentido que iremos usar aqui é, claro, o sentido coisas que um cristão não deve fazer, ok? Se você tem curiosidade a saber sobre esse tema, coisas que se deve fazer ou não, digite aí nos comentários GN4, ok? Que eu irei fazer um vídeo falando somente sobre isso. E essa divisão abençoada fui eu que fiz, é claro. E já tem um assunto por trás. Continuando, nesse subtópico de número 2. Irá falar aqui que a ênfase do texto, usando, é claro, o sentido coisas que um cristão não deve fazer, é dada para Caim. Caim foi o primogênito, o primeiro filho de Eva. Aí pensa, ele é o primogênito, os pais só dão atenção pra ele, todo o espaço que ele tem é pra ele. E aí chega o irmãozinho. E aí ele tem que reorganizar esse espaço, dividir esse espaço com o seu irmãozinho, que tem por nome Abel. Até aí maravilha, porque todo ser humano passa por isso. Você é o primogênito e um dia chega o irmão seu. Você tem que reorganizar o seu espaço, você tem que adaptar suas atividades, sua rotina, porque tem o seu irmãozinho agora. Inclusive a atenção dos seus pais deve ser dividida. Atenção para você, mas atenção para o seu irmão também. Então Caim passou por isso.
E o que nós temos a destacar aqui é que nesse subtópico irá falar que o ápice dos conflitos entre Caim e Abel foi na hora que eles foram oferecer um sacrifício a Deus. Por quê? Tanto Caim como Abel, eles queriam ter a aprovação divina. Irá falar aqui na revista que Caim desejava ter a aprovação divina obtida por Abel. Como nós conhecemos a passagem, os dois trazem os sacrifícios e Deus se agrada do sacrifício de Abel e não se agrada do sacrifício de Caim. Logo após ocorrer algumas coisas e Caim mata o seu irmão. Mas o que nós temos a destacar é que os dois queriam ter a aprovação divina. E quando os dois chegam com sacrifício e um é recebido e o outro não, Caim já manifesta a sua inveja. Lembra que nós falamos aqui no subtópico de número 1? A pessoa que ela tem inveja, não importa que eu não tenha algo, portanto que você também não tenha. Então no caso de Caim, ele queria a aprovação divina. Abel também queria a aprovação divina. E os dois chegaram oferecendo sacrifício. Então, Caim, como ele tinha inveja, ele pensava assim: não importa que eu não tenha a aprovação divina, desde que Abel, o meu irmão, também não tenha a aprovação divina. Agora, se ele tiver o que eu desejo e não alcancei, aí a situação muda. E foi isso que aconteceu com Caim. Os dois queriam a aprovação divina. E foi isso que aconteceu aqui no subtópico de número 2. E por que eles queriam a aprovação divina? Porque a aprovação divina iria demonstrar a intimidade deles com Deus. E aí, quando Abel consegue a aprovação divina e Caim não, Caim fica ressentido e se revolta contra o irmão que conquistara o que ele desejava. Então, falando sobre Caim e Abel, por que eu enquadrei na parte coisas que um cristão não deve fazer essa atitude de Caim? Ele era invejoso, por isso não tinha problema ele não ter, desde que Abel também não tivesse. O invejoso ele pensa assim. Mas por que coisas que um cristão não deve ter? O cristão, conforme está escrito lá em Romanos capítulo 12, versículo 15, ele deve se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Portanto, cristão não deve ter inveja. Na vida do cristão não tem que ter espaço para inveja. O cristão ele é totalmente ao contrário do invejoso. Se eu não tenho isso, maravilha, bora continuar buscando. Meu irmão ganhou aquilo que eu tanto desejava. Glória a Deus. Eu queria uma bênção, a porta de emprego, a faculdade. Eu não ganhei agora. Beleza, vamos continuar orando. O meu irmão ganhou. Glória a Deus, Deus te abençoe, fulano. É isso mesmo. Olha a diferença. Eu se alegrei com a bênção do meu irmão, porque a bênção do meu irmão também é a minha bênção. Agora, se o irmão está passando por uma prova, você se compadece da prova dele, você ora por ele, você intercede por ele. E se for preciso, você também chora com ele. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Entende o porquê que na vida do cristão, na vida do crente, não deve ter espaço para inveja? Porque o que a palavra aponta, essa recomendação, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, é totalmente o oposto de inveja. Então, por isso, eu enquadrei essa passagem de Caim e Abel, coisas que um cristão não deve fazer. O cristão não deve ter inveja. Ele deve se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. A bênção do meu irmão é a minha bênção. Muitas das vezes o irmão recebeu, pediu oração pra você, você nem sabe o porquê que o irmão pediu oração, mas você orou. E aí ele vai, recebe a bênção e dá o testemunho. Aí você, nossa, que maravilha, glória a Deus, Deus abençoe. Muitas das vezes você orou pela causa do irmão, sem saber o que era, e a bênção veio para a vida do irmão. E querendo ou não, você contribuiu, porque você orou. E aí, qual o seu papel? Se alegrar. Por quê? Porque não só a oração do irmão foi atendida, mas a sua também, a sua súplica por ele, independente do que ele tenha pedido, foi ouvida. E agora vamos para o subtópico de número 3, o qual tem por título: Deus olha a motivação e a atitude do ofertante. Algo que nós temos a destacar aqui é que no subtópico de número 3 irá falar algo muito importante: motivação do ofertante. Ou seja, trazer ofertas é importante? Sim, mas antes de Deus olhar para a sua oferta, Ele olha para você que está ofertando. Então não basta você trazer o melhor, a maior quantidade,
sendo que a sua vida não está direita, ou a sua motivação para ofertar está errada. E aqui no subtópico de número 3, nós iremos ver tanto a oferta de Abel quanto a oferta de Caim estavam previstas na lei. A de Abel está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 19 e 20, irá falar sobre a oferta de Abel. E a oferta de Caim irá falar em Êxodo, capítulo 34, versículo 22, irá falar sobre a oferta de Caim. E agora fica a pergunta: se as duas ofertas estavam previstas na lei, por que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim? Por causa do quê? De algo chamado motivação e atitude do ofertante. Deus, antes de olhar para a sua oferta, ele olha para a sua motivação, ou seja, o porquê que você está ofertando, com qual objetivo, com qual intenção você está ofertando. E aí a revista irá falar assim, que Deus não estava atento para o valor do sacrifício, mas para a motivação e o coração dos ofertantes. Ele conhecia o bom coração de Abel e a raiz de maldade que já estava plantada no coração de Caim. O Novo Testamento também deixa claro como Deus observa a fé e a atitude justa de Abel, em contrapartida ao comportamento maligno de Caim. E agora vamos para o subtópico de número 4, o qual irá falar: Caim teve tempo de tratar o sentimento de inveja. Aqui no subtópico de número 4, irá falar justamente sobre isso, que Caim ele teve a oportunidade de tratar esse sentimento de inveja. Irá falar também que o primeiro homicídio do planeta em qual Caim matou Abel, ele estava motivado pela inveja e competição. Por quê? Porque os dois queriam a aprovação divina. Mas a atitude de Caim foi egoísta. E uma das características de uma pessoa invejosa é ela ser egoísta. Eu não tenho e também não quero que você tenha. Mas o cristão ele deve ser diferente. Por isso que o cristão não deve ser que nem Caim. E aí irá falar também que esse homicídio, no qual Caim matou Abel, poderia ter sido evitado se Caim, ciente do perigo da inveja que o assediava, se dedicasse a controlar seus sentimentos e emoção. Ou seja, se ele não tivesse agido por impulso. E por que eu mencionei esse agir por impulso? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 5. No versículo 3, a parte A do versículo de número 5, irá falar sobre as ofertas. E o versículo 5, na parte B, irá falar assim: irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E olha o que irá falar no versículo 6. Deus fala para Caim: por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Deus faz essa pergunta para Caim. E no versículo 7, Deus aconselha Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus está falando para Caim no versículo de número 7. Se você procedesse bem e não procedesse mal, eu teria aceitado a sua oferta. Mas você procedeu mal. Mas o pecado já está à porta. Cabe a você dominá-lo. Ou seja, uma pessoa que age por impulso, ela não domina suas emoções e não domina os seus sentimentos. E foi isso que Caim fez. Por quê? Se Deus deixou o conselho para ele, se ele proceder bem, vai dar tudo certo. Agora, se ele proceder mal, o pecado já está na porta. E cabe a ele dominar os seus sentimentos, as suas emoções. Cabe a Caim. Ele poderia ter dominado, poderia ter oferecido oferta com uma intenção boa, com uma motivação boa, e também seria aceito. Mas não. O semblante dele descaiu, ele não ficou contente, e como o próprio Senhor disse, se procederes mal, o pecado jaz à porta. O que Caim fez após esse conselho que o Senhor deu? Ele procedeu mal. Ele deu lugar à maldade. E como consequência disso, nós vemos no versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo.
E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Caim teve a oportunidade de fazer o bem e ser aceito pelo Senhor? Teve, mas ele não quis. Se cabe a ele dominar seus sentimentos, suas emoções, não só a Caim, mas a nós também nos dias de hoje. Por que que muitas das vezes a gente dá lugar para o mal, como Caim fez, sendo que a gente pode dar lugar ao bem? O segredo é não agir por impulso. E o que Caim fez foi agir por impulso. E nós cristãos, nós devemos dominar nossos sentimentos, nossas emoções e não agir por impulso, como fez Caim. Olha o resultado disso. Ele matou o seu irmão. O enredo da história poderia ser diferente. E aí, no meio do subtópico de número 3, irá falar assim, que Tiago, ele adverte a respeito do engodo da concupiscência, como processo que se informa no interior das pessoas, podendo ser interrompido se o cristão não se deixar levar pelos desejos e paixões. Ou seja, para que algo não enraize no seu coração, você deve interromper esse processo. Você não deve deixar se levar pelas paixões e pelos desejos. Você não deve agir por impulso. Você deve controlar e não deixar que algo enraize no seu coração. Porque se isso enraizar no seu coração, você irá agir por impulso e o pecado já à porta. Ok? E essa foi a lição de número 11. Gente, irei somente ler a conclusão aqui para vocês e já encerro. Na lição de hoje aprendemos que o orgulho precede a ruína e afasta o crente da presença de Deus. Alimentar-se de sentimentos destrutivos e invejosos resulta na morte espiritual do cristão. Peça a Deus que Ele lhe conceda um coração puro, humilde e quebrantado. Lembrando que, assim como diz o salmista, um coração contrito, quebrantado, Deus não rejeitará, não desprezará. Essa foi a videoaula de número 11. Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal. Tchau, tchau.